Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, a você de casa também, a nossa alegria de tê-lo unido a gente aqui. Reúna os seus, vamos meditar na palavra de Deus, que por sua vez ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha como todos nós nos encaixamos nesta carência, não é? Nós precisamos de direção no mundo tão confuso, onde nós precisamos constantemente decidir coisas, caminhos, direções, e precisamos da iluminação do Todo-Poderoso. Então, vamos juntos meditar no Salmo 84, nós vamos ler esta passagem bíblica tão rica para a nossa alimentação, uma vez que a palavra de Deus, ela é pão, ela é água para nos alimentar e saciar. Salmo 84, Salmo dos filhos de Corá, diz assim, a partir do verso 1, são apenas 12 versículos, nós iremos ler todo o Salmo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu encontro os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetualmente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. As primeiras chuvas o cobrem de bênçãos, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Tomem todos assentos. Meus queridos, que maravilha, não? Estas expressões aqui de fé, um cântico que os adoradores, ao se dirigirem ao templo, a Jerusalém, eles na jornada entoavam este louvor a Deus, expressando a alegria de adorá-lo na beleza de sua santidade. E a expressão inicial, ela se dá exatamente, não mediante um pedido, mas uma exultação de alegria. É assim o coração de uma pessoa salva. O adorador, ele é procurado por Deus, Deus o procura aonde ele estiver, porque o louvor a Deus, a adoração é algo extremamente importante, necessário. Um salvo não vive sem adorar a Deus.
É completamente impossível alguém em cuja vida Deus habita, para que ele não tenha expressão de júbilo, de paz, de segurança, de alegria, de sentido na vida. O justo, ele não é uma palha soprada pelo vento, não. A Bíblia diz que ele é uma árvore plantada junto às águas, tem vida, tem beleza, tem folhas verdes, tem flores, tem frutos, tem caule, tem ramos. Então, é muito diferente a vida de um adorador de um não adorador. Olha, você já parou para comparar uma folha seca, soprada pelo vento, e uma árvore plantada junto às águas, frutificando? Diferente ou não? Esta é a diferença que há entre uma pessoa que conhece a Deus e uma pessoa que não conhece a Deus. E a nossa luta em pregar o Evangelho é exatamente o milagre da salvação. Quando a folha seca, soprada, sem direção, agitada pelo vento, sem destino, sem significado, sem sentido, nós precisamos chegar a estas pessoas e falar para elas da salvação grandiosa que há em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Ele é poderoso para salvar perfeitamente aqueles que através dele se chegam a Deus. Então, esse foi o milagre que aconteceu com a gente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como aquela folha seca, e ele se compadeceu de nós, não desistiu da gente, não nos deu as costas, mas ele veio buscar e salvar os perdidos, os desapontados, os que não tinham nenhuma raiz, nenhuma estrutura, nenhuma segurança. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, organizadamente, sistematicamente, para produzir adoração, louvor, ação de graças, porque Ele fez tudo por nós. E agora nós prestamos culto, mesmo que alguém não nos compreenda nesta atividade tão nobre de adoração, nós insistiremos nela, em qualquer que seja o lugar que a gente esteja, porque os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus em espírito e em verdade. Ele não precisa de nenhum cenário, ele não depende de ninguém para intermediar a nossa comunicação com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, aqui está, neste salmo, nós iremos tentar uma exposição destes versículos aqui, para que a gente possa compreender a importância das Sagradas Escrituras. A Escritura nos ensina que a maior necessidade do ser humano não é material, não é simplesmente emocional, não é para livrar a gente de algumas circunstâncias que a vida nos traz. Tem algo muito mais profundo. A nossa maior necessidade é a necessidade espiritual, é a necessidade que o nosso espírito tem de Deus,
carência de Deus. E por isso ele começa aqui, no início, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele sabe quem é Deus. Ele não está pedindo a qualquer Deus, ele está pedindo ao Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Ele não está apelando para nenhum astro, para nenhuma figura terrena, material. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você pode dizer amém? Ele tem exércitos celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, que cumprem com alegria as suas ordens, o seu comando. Esse Senhor dos exércitos está no trono de poder. Ele concentra todo o poder nos céus e na terra em suas mãos. Ele é o Deus cuja glória enche os céus e a terra. E por isso mesmo ele estava aqui, o adorador, que carregava uma experiência de caminhada para o lugar da adoração. Agora ele dizia do quão se satisfazia em Deus, em se aproximar do lugar da adoração, da pessoa de Deus. E aí ele diz no verso 2: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Olha o que aqui ele está dizendo: espírito, alma e corpo. Exulta, deseja, anela, busca, investe, pede, procura e encontra o Deus vivo. Portanto, o ser integral, total. Por isso mesmo, nos Salmos nós encontramos a expressão: e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. É um culto integral, total. A gente vem para o altar da adoração inteiro, sem esconder coisa alguma. Aquilo que equivocadamente praticamos como pecado é confessado, é publicado aos ouvidos do próprio Deus, e a gente abre o coração e diz: eu pequei contra os céus e perante ti eu não sou digno, mas Ele nos abraça e nos acolhe nesta hora de confissão, porque pecados confessados são perdoados por este que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o Salvador de toda a terra. Não é o Deus morto, mas veja, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Primeiro, no verso 2, ele fala da alma suspirando, anelando, desejando, indo à exaustão, na busca, na procura, na caminhada para a adoração. Então ele fala desse desejo de chegada, dessa busca intensa. A minha alma suspira, se cansa, perde força, precisa ser renovada nas suas energias, depende também deste renovo, ele precisa descansar, ele desfalece na caminhada, mas não desiste, ele é renovado, é restaurado, ele suspira, ele sua, ele cansa na jornada, mas vai, porque ele diz:
pelos átrios do Senhor vale tudo. Amém. A gente não tem reserva para se render a Deus. A gente não departamentaliza a nossa vida, porque Ele diz: é minha alma, é meu coração, é minha carne, tudo precisa de Deus, do Deus vivo, do Deus presente, do Deus verdadeiro, do Deus real, do Deus que caminha com a gente, do Deus que nos toma no colo, do Deus que nos aquece, do Deus que nos protege com as suas penas, e debaixo de suas asas nós nos sentimos seguros, e por isso mesmo Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Esta religiosidade aquecida, fervorosa, não é algo frio, morno, repetido, contável, como quem conta e repete coisas. Não, há sempre uma expressão nova, um júbilo. A gente nunca repete a mesma adoração, porque é com um coração crescente, fulgurante. A vida do justo, ela não está parada, não é estanque, ela é crescente, ela vai subindo mais e mais, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós estamos tendo um referencial muito grande. A nossa referência é Cristo. Nós estamos correndo a carreira proposta e nós estamos num processo de crescimento até a estatura de varão perfeito. Diga amém. É nessa busca que nós estamos. É por isso que cada domingo tem um gosto, uma cor, um sabor novo, diferente, não se repete. Essas águas correm. Nós estamos no meio das águas cristalinas, que se renovam, que correm. O nosso cálice, ele está transbordando. Ele não é um cálice choco que perdeu o sabor, a cor, o cheiro, o aroma. Não, ele é um cálice que transborda, porque nós bebemos de Cristo, e Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, se fará dentro dele uma fonte de água viva, que jorra para a eternidade. Nós estamos aqui seguros da eternidade. Por isso mesmo, tudo em nós bendiga o teu santo nome. E aí, meus queridos, olha que maravilha. Tu me farás ver o caminho da vida. Salmo 16 e verso 11. Tu me farás ver o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias eternamente. Amém. Você sabia que tem para você delícias eternas, oferecidas pelo Senhor nosso Deus? É isso que Ele está prometendo aqui. Nessa busca, nessa caminhada, nós encontramos isto. E a maior bênção não é aquilo que Deus concede a gente. Olha lá. A maior bênção não é o que Deus dá a gente. A maior bênção é a presença do próprio Deus. Sem essa presença, de nada valeria. Quando Moisés tinha uma caminhada, uma missão, uma jornada, um trabalho a desenvolver para Deus, ele disse: Deus, nós não podemos fazer a jornada sem a tua presença.
Sem a tua presença, a gente não pode sair daqui, a gente não pode decolar, a gente fica no V0. E Deus disse para ele: a minha presença irá contigo para te fazer descansar, para te restaurar. Glória a Deus. É assim que essa presença gloriosa do Senhor para conosco. Olha que lindo ele diz aqui, essa presença de Deus é o nosso maior desejo. Assim como as corças têm sede de água, as corças no deserto fazem travessias, as mais diversas, numa velocidade total, em busca de correntes de águas. E o salmista diz, dessa mesma forma, assim como as corças no deserto têm carência de água e correm ao encontro, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Oh, que maravilha, como é bom, não é, a gente conversar com esse Deus, nos aproximarmos dEle, abraçá-lo pela fé e receber o seu abraço, o seu aconchego. Que maravilha a vida cristã. Ainda tem gente desistindo, ainda tem gente negligenciando a vida cristã. Ah, meus queridos, olha o que ele prossegue dizendo no verso 3, o pardal encontrou casa. Vamos ler ali. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui está dito, eu encontro os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Meus queridos, olha, talvez alguém esteja agora dizendo, é muito poético, muito bonito isso, mas não é para mim, eu me sinto fora disso. Aí esse salmo ele é extremamente necessário, porque ele está mostrando o que é um verdadeiro adorador, o que é um verdadeiro crente, como é que um crente se sente, quais são os seus valores, as suas motivações, aquilo que nos levanta o ânimo, aquilo que nos faz permanecer, aquilo que faz com que a gente comece uma obra e não pare, mas que a gente invista o nosso melhor o tempo todo, o melhor do nosso tempo. A gente usa as melhores roupas, os melhores perfumes, as melhores coisas, as primícias de toda a nossa renda, os nossos investimentos, o nosso tempo, aquilo que a gente tem de mais valioso, a gente se rende na presença desse Deus e lança tudo no seu altar, porque é maravilhoso, Ele acolhe a gente. E aí tem pessoas que ainda se sentem fora disso, nunca decidiu, nunca valorizou a vida espiritual, e fica lá como uma planta seca, uma folha sem vida. Mas olha, esse salmo vem dizer que tem lugar para você, nesse ambiente da adoração, que é a presença de Deus. E o salmista vai buscar no verso 3, o pardal e a andorinha. Ele está dizendo, olha, pardal e andorinha, busca os lugarzinhos lá do altar. A andorinha faz um ninho num beiral qualquer, o pardal também, e eles fazem para morar, eles fazem essa busca, e esse lugar que eles encontram
nos altares do Senhor, o salmista está dizendo, eles, até o pardal, até a andorinha, encontram, não um lugarzinho de passagem, mas de estar, lugar onde ele possa fazer o ninho, criar os seus filhotes. Ele está indo buscar essa referência, dizendo, se pardal e se andorinha são acolhidos, por que você não é acolhido? Vinde a mim todos, cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tem lugar para você sim. Jesus disse que nós temos muito mais valor do que as aves dos céus, do que o lírio do campo. Ele está dizendo que alimenta cada uma dessas aves, acolhe cada uma, dá o alimento diário. E que os lírios são renovados, recebem roupagem lindas, pétalas maravilhosas, perfumes que exalam um cheiro agradável, e ele está dizendo, vocês têm muito mais valor do que elas. Então o Salmo vem e vai buscar essas figuras para dizer, tem lugar para você na presença de Deus. Você pode se tornar um adorador hoje, é o que esse Salmo está dizendo. Então, você pode sim ser acolhido. Depois que ele mostra que o pardal e que a andorinha faz o ninho, mora ali, gera filhotes ali, alimenta-os ali, na presença de Deus. Aí ele está dizendo, eu encontro os teus altares, Senhor dos exércitos, novamente. Quem é esse Senhor dos exércitos? Vamos ver no verso 3. Eu encontro os teus altares, Senhor dos exércitos, novamente. Agora vocês, Senhor dos exércitos, agora vocês. Rei meu e Deus meu. Você pode dizer isto? Faz toda a diferença. Quando eu digo Deus e quando eu digo meu Deus, Ele é meu, Ele é nosso, Ele é Pai nosso, amém? Então Ele é meu Pai, Ele é nosso Pai, Ele é meu Deus, Ele é o nosso Deus. E Ele é o Senhor dos exércitos, e se Ele é por nós, quem será contra nós? A segurança para a gente, Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece em nenhuma pedra, pisarás o leão, o áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. E ele diz, pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, pô-lo-ei num lugar alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é Deus, o Senhor dos exércitos, falando com a gente. Se a gente conhece o nome de Deus, fica tranquilo, fica calmo. É tanto que ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tanta gente professando a fé e ao mesmo tempo vivendo uma vida miserável, cheio de dúvidas, coração amargo, carregando ódio no coração, machucaduras que nunca saram, queixas contra o próprio Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ele está dizendo. Eu trago paz para as aves dos céus,
eu trago um lugarzinho para ela morar, eu as alimento. E por que não o faria com você? Vamos prosseguir. Olha que maravilha, na presença desse Deus. E aí ele prossegue no verso 4. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém? Vocês já viram esta igreja se reunir sem louvor? Não, não é? Tem sempre louvor. Por quê, hein? Porque Ele nos deu a paz que o mundo não dá. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Ele traz segurança para a gente. E quando a gente entra em sua presença amável, a gente só tem uma coisa a produzir, o fruto dos lábios, que é o louvor. E ele diz, abre bem tua boca e tá encherei, diga amém. Então a Bíblia também diz que no seu templo, na sua casa, no encontro congregacional, todos dizem glória. Amém. São essas expressões de júbilo que há no coração de uma pessoa salva. Agora, quando chega no verso 5 ao 7, eu quero ler para a gente tecer um rápido comentário, uma vez que a gente quer cobrir todo o salmo, a caminhada do justo e a transformação que há no vale. Olha que coisa! Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. As primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Então ele aqui mostra que a caminhada do adorador tem vales. Compreenderam? Tem dificuldades. Então se são amáveis, se Ele já me resgatou, está tudo maravilhoso, eu não vou sofrer nenhuma dificuldade nesse mundo. Calma. Cuidado com o evangelho garapa de açúcar. Vamos parar com essas coisas. Jesus Cristo disse que nós não somos melhores do que Ele. Ele sofreu aqui. E Ele disse, eu venci o mundo. E disse para a gente, no mundo tereis só alegria e emoções maravilhosas. Foi? A caminhada do adorador não é assim, não. Nós estamos nesse mundo. E Jesus fez uma oração ao Pai maravilhosa. Ele disse, Pai, eu não peço que os tire do mundo. Já pensou? Não teria ninguém salvo aqui. Ele disse, eu quero que o Senhor os livre do mal. Eles vão ficar nesse mundo aqui, cumprindo a jornadazinha aí. Quando terminar, cada um vai ser arrebatado, vai ser levado, de alguma forma ou de outra, eles vão sair daqui. Mas enquanto não cumprir essa missão e essa caminhada, eu quero que eles fiquem no mundo sendo libertos. Cada vez, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de algumas delas, de todas. Então a notícia é boa, você pode dizer amém? Então o Senhor livra a gente de todas. Olha que eu já passei por um bocado, e tem um bocado para frente, aí, e a gente está aqui de mangas arregaçadas, para enfrentar o futuro. Em nome de Jesus, Ele iluminando o caminho da gente, e a gente seguindo em frente com o poder renovado do Senhor na nossa vida. Eu irei contigo para te fazer descansar, é a promessa do Senhor. Então, meus queridos, olha que tem vale, mas bem-aventurado o homem cuja força está em ti.
Ah, como são miseráveis aqueles que pensam que a força está com ele, o poder está com ele. E aí não tem muita gente soberba, orgulhosa, dizendo: eu irei, farei, cumprirei. E o Senhor está dizendo: ninguém sábio diz isso, ninguém de bom senso diz que vai e faz, porque sem mim vocês não podem absolutamente nada. Vocês devem dizer: se o Senhor quiser, eu irei, farei, ganharei, conquistarei. Se Ele quiser, Ele é o Rei, Ele é o Senhor. O coração humano pode fazer planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Então, ele chega aqui e diz: é bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O que é isso, hein? Ele disse: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, aplanarei os caminhos tortuosos, e adiante de ti eu irei abrindo, quebrando ferrolhos de ferro, abrindo portas de bronze, te fazendo acessar os tesouros que estão guardados, que você ainda não conhece. Quantos tesouros maravilhosos nós descobrimos pela direção de Deus até hoje. E Ele continuará conosco até o fim, e o fim é melhor do que o começo. É isso que está dito: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Quem confia no Senhor diz amém, amém de verdade, sem hipocrisia, porque a fé é a vitória que vence o mundo, é segurança, é certeza total. E aí olha o que ele continua dizendo agora: caminhos aplanados pelo Senhor. Quem é o nosso caminho que a gente está seguindo? Nosso caminho é: eu sou o caminho, não é? É Jesus, é Jesus. E aí ele diz: o qual, essa pessoa cuja força está em Deus, e em cujo coração os caminhos estão aplanados, ele tem uma cara só. Caminho aplanado não tem duas caras, tem uma cara só. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem problema, não tem nada a estar escondendo, mentindo, não tem mentira, não tem aquelas coisas obscuras, não tem medo de que alguém veja o seu celular, não precisa de trava lá no computador, no celular, não, fica aberto. Amém? Caminhos aplanados, precisa desse medo? Caminhos aplanados é coração aberto, é gente livre. É livre porque ele sabe que está na presença de Deus, do Senhor dos Exércitos. Ele é um adorador, e adorador tem que carregar verdade no coração. Verdade no coração significa caminho aplanado. Não há mentira, não há engodo, não há faz de contas. Não há barganhas, não há o transigir a palavra de Deus, não há medo das Escrituras. É gente que se expõe e que se deixa ser confrontado pela palavra, vencido pela palavra, porque ele se rende diante de Deus. E aí ele diz, continua dizendo agora: o qual, passando pelo vale de Baca, vale árido, vale seco, vale sem orvalho, sem chuva, vale também de lágrimas, de sofrimentos, representa tudo isso, de gemidos. Mas a jornada, ele está falando da jornada para o lugar da adoração, Sião, o lugar onde se vai oferecer sacrifícios, louvor. E tem vale? Ele está dizendo que tem. Então não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. A fé precisa ser provada.
e ela é provada exatamente no vale de Baca, nas dificuldades que a vida nos impõe muitas vezes, querendo meter medo na gente, querendo impedir de alguma forma a nossa passagem. Ele diz aqui, olha, esses que são adoradores, que têm prazer em Deus, eles vão fazer a travessia para adorar, e eles vão passar por vales, por lágrimas, por dificuldades, e às vezes as lágrimas podem durar 1 hora, é isso? A Bíblia diz 1 noite, mas a alegria virá ao amanhecer, porque o Senhor está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele vai nos ajudar. Por isso Josué disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então a gente precisa contar com essa ajuda. Eu passei a semana doente. Meu filho, mas virão outras semanas maravilhosas para você. Mas eu passei e não promete muito para frente. Meu filho, tem uma vida eterna que a gente já ganhou dele. Oh, glória a Jesus. Mas meu corpo já não reage mais como deveria, e eu estou perdendo força. Mas tem uma força muito maior para te fazer a travessia aqui. Ele vai te carregar também no colo, e Ele vai te dar um novo corpo, e Ele vai te introduzir numa outra dimensão. Aí ele diz aqui, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. Olha para aí, o adorador, o servo de Deus, Deus opera milagres na vida da gente. E se a gente for enumerar direitinho quantos milagres, veja de onde você saiu, onde você está. Veja isso. Isso é a mão invisível de Deus cuidando de você, lhe trazendo até aqui. Sua consciência vai ampliando, melhorando, sua fé vai criando raízes, tentáculos, segurança, estabilidade, e vai lhe dando essa força. Olha aí, ele diz aqui, aí a pessoa transforma, não é, aquele vale de tristeza, porque exatamente no meio dessas dores, tristezas, escassez, que a gente mais ora. E quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se lhe abrirá. Então, quando a gente clama, aí a gente vai crescendo em fé, em experiência, em chão com Deus. A gente sabe que no vale a gente não está sozinho, e aí a gente consegue dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque Tu estás comigo. E a presença desse Deus, que faz dele um lugar de fontes. Você passa pela dificuldade e sai melhor. Você passa por uma injustiça e sai mais doce, mais capaz de perdoar, de abraçar, de acolher, de compreender as pessoas. Sem passar pelo vale, a gente jamais se coloca no lugar do outro, mas quando a gente sofre na própria pele, a gente compreende os outros melhor, a gente sabe que precisa ajudar alguém, socorrer alguém, e quando a gente vê alguém necessitado, a gente vai dar a mão, vai buscar ajudar, socorrer, consolar, confortar, levantar o caído, curar o ferido. Amém? Então a gente aprende isso, e aí quando a gente age, transforma esses lugares áridos em lugar de bênção, quando você chega, cria esperança nas pessoas, as pessoas dizem, chegou alguém de fé, chegou alguém com quem eu posso compartilhar a minha dor, chegou alguém que tem um ouvido para me escutar, chegou alguém que tem uma mão amiga para me ajudar, tem um olhar tranquilo para olhar para mim, me dando a chance de falar, de pedir. E aí vai transformando isso em lugar de fontes. Aí vem as primeiras chuvas, o cobre de
bênçãos. Amém? E o milagre de Deus vem, e aqueles lugares secos que não produzia nenhuma planta, aí vem as primeiras chuvas e cobre de bênção, como o sertão. Você vai lá, está tudo seco, você não vê uma folha verde. Cai uma chuva, e quando você volta com 8 dias, você olha, está tudo diferente, é outra cor, é outra beleza, você não sabe como aquilo acontece, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus renova a face da terra. Amém? É esse Senhor que é o nosso Deus, as primeiras chuvas, verso 7, aí esse povo, verso 7, ponham por favor, 84 e 7, todos nós olhando, pena que está só aqui, porque os equipamentos ainda não foram todos restaurados, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, diga glória a Deus, ninguém fica para trás, e não é cada um, eu, você, nós, como é mesmo? Vamos lá, indo de emoção em emoção, hein? Não é emoção, é força de Deus, porque tem gente que quer ir de emoção em emoção, muito Roberto Carlos, né? As emoções passam, meu filho, emoções está a 100, cai para 0, cuidado, é de força em força, confiando, cada um, meu pai vai fazer por mim, e eu não vou fazer minha parte, aí não quer acordar cedo, não quer trabalhar, não faz um currículo, não quer fazer nada, vai se acovardando na vida, quer que alguém viva a vida espiritual por ele, não confia na sua própria oração. Não, o adorador, ele sabe que recebe, cuja força está em ti, não é isso que diz o Salmo? Agora ele diz, é de força em força, porque Deus vai dando uma medida da nossa necessidade. Se Ele der tudo, você fica soberbo, você fica jactancioso, você fica orgulhoso, e aí Ele sabe a medida de cada um, Ele repartiu com cada um uma medida de fé, e Ele vai dando o necessário. Por isso mesmo é bom, não é? Aquela oração, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Quanta gente não quer o pão de cada dia. Não, Senhor, se o Senhor me der só o de cada dia, eu vou morrer de preocupação, não vou dormir mais. Meu filho, viva o dia de hoje, cabe a cada dia o seu próprio mal. Se Ele te mostrar o tempo todo, você ou vai encolher ou vai morrer antes do tempo. E já pensou, se Deus viesse aqui e mostrasse para cada um o finalzinho da gente como vai ser? Eu quero nem saber, eu sei que Ele vai cuidar de mim o tempo todo, no leito da morte Ele vai estar comigo. Amém? Como vai ser, meu filho? Viva o dia de hoje glorificando a Deus e sabendo que Ele não muda, não tem variação nem sombra de mudança com Ele, e Ele não vai se atrasar. Então vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Que maravilha que é assim, que a gente faz essa travessia por lugares difíceis. Isaías 43:2, o que é que diz? Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Dá para glorificar a Ele, que vai com a gente pelo vale. Adorador sabe que isso aqui é real. Agora nós estamos passando, vale não é lugar de morar,
é lugar de passagem, diga amém. Nós estamos passando por aqui. 2 Coríntios 4:16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, caia os cabelos, enruga a pele, não tem força nos joelhos, as veias começam a aparecer, a flor da pele, as doenças aparecem, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, diga glória ao Senhor, aleluias. Tem gente reclamando de Deus porque Deus abençoou e ele passou dos 70. Aí ele está reclamando. Meu filho, tu estás no ganho. Amém? Quem não quiser envelhecer tem que morrer cedo, não é? E outros estão orgulhosos, eu não quero que ninguém toque em mim. Pelo amor de Deus, chegar um netinho para balançar a cadeira que teu pezinho não pode mais, agradece, que bênção, que maravilha. Olha, no espelho sobraram 2 fios de cabelo, aproveita o bichinho lá, te alegra com o que sobrou. Os moedores também vão caindo, ainda bem que hoje quem tem recurso vai lá e bota pendura alguma coisa, né? É bondade de Deus, viu? Foi Deus que deu essa ciência ao homem, então glorifica a Deus pelos dentes implantados que estão aí na tua boca, e glorifica o Senhor, porque os moedores iniciais já desapareceram, mas o milagre de Deus chegou para você, glorifica a Deus, faz a melhor gestão do que sobrou, amém? Eu estou nessa cidade, mas meu filho, você não quer ter restrição nenhuma? Você quer ser um potrinho aí, dando pulo de todo modo? Deixa, passou essa fase, meu filho, a que chegou é melhor, ninguém inteligente vai ficar lamentando o que passou, eu não quero voltar um segundo, amém? Porque Ele está com a gente, então vamos glorificar a Deus, exaltar a Deus. Cheguei a 80, estou reclamando que a perna não reage como antes. Meu filho, faz parte, não é? Deus te enganou, ele disse, quem passava, o melhor é enfado e canseira, não é? Tem aquele soninho das 9 horas, quando a gente acorda cedo, é uma delícia, não é? Maravilha, não é? Quem pode, aproveita. Soninho depois do almoço, 2 da tarde, se não tiver ninguém para visitar, hein? Aí dá tempo, aí você deita um pouquinho, 15 minutos você está renovado, está ou não está? Se alimentar direitinho, está renovado, então louva a Deus, agradece na presença do Senhor, dobra o joelho, não posso mais nem dobrar o joelho, estou triste, meu filho, fica no colchão mesmo lá, procura a melhor cadeira, a melhor poltrona da tua casa, senta lá, bota os pés para cima e fica falando com o Senhor, dizendo, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, e viva essa espiritualidade salutar, essa coisa forte, que dá sustentação a gente. Meu Senhor, mas o mundo está muito difícil. Meu filho sempre esteve, viu? Sempre esteve. É muita injustiça, meu filho. Jesus enfrentou cada injustiça. O camarada perguntando para ele como governador. E Jesus, e o homem chegou e disse, você não sabe que eu tenho todo o poder sobre você, eu tenho poder para matá-lo, eu tenho poder para soltá-lo. Jesus olhou bem tranquilo, disse, nenhum poder tu terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Esse poder que você está dizendo que tem, sou eu que estou te dando a chance
de agir com justiça, com equilíbrio, com bondade. Você está estragando, você nem sabe de nada. Quando pensaram que precisavam defendê-lo com uma espada, tirar a orelha do homem, e Jesus bota lá, opera um milagre, ninguém nem vê, não é? Uma orelha cortada no lugar, na hora sarada. Aí Jesus disse, não, se eu quisesse, um simples pedido meu agora desceria. Quantas legiões de anjos? 12 legiões de anjos, 70 e tantos, 72 mil anjos. Desceria e, olha, 72 mil anjos, com as espadas que eles têm, hein? Não era orelha, era pescoço que ia rolar, porque um anjo só matou 185 mil numa noite. Imagina 72 mil anjos descendo para socorrer o Filho de Deus aqui. Aonde sobraria a cabeça de Pilatos? Mas Jesus disse, para esta hora eu vim, e o trabalho da minha alma, de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. O trabalho da alma de Jesus foi o meu resgate, o teu resgate, o nosso resgate hoje aqui, como filhos de Deus. Se ele não morresse por nós, todos teríamos perecido. Mas aquela morte era minha, era sua, era nossa. E ele suportou. Então, vamos honrar a Deus, né? Aí quando chega no verso 8, olha que lindo, a oração de quem confia na aliança de Deus com a gente. Olha o adorador ali agora, dizendo no verso 8, Senhor Deus dos exércitos, novamente. O homem estava bem informado de Deus, estava ou não? Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, amém? Então ele estava aqui clamando, olha o verso 9, na continuidade, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, diga amém. Quem é o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo que é herança peculiar, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o povo aqui, é esse povo aqui. É o povo da aliança. Ele está dizendo, quando ele se refere ali, o teu ungido, ele está dizendo, ó Deus, vamos voltar aqui, a beleza disso é grandiosa demais. Ouve a minha oração, ele sabe o poder da oração, ele sabe que Deus escuta, ele dizendo para Deus, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ele está dizendo, ó, escuta, veja, ó Deus, escudo nosso, proteção nossa, ele está dizendo, Senhor, meu escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, daquele que o Senhor fez uma aliança com ele. Quantos aqui têm uma aliança com Deus? Glorifique o nome do Senhor, ore, fale com aquele que é o teu protetor, o teu guarda, o guarda de Israel, aquele que não dorme e não tosqueneja. Por mais que você esteja pensando que Deus está dormindo ou tosquenejando, não, Ele está vendo, Ele está ouvindo, e a mão dEle não está encolhida para que não possa salvar. Oh, glória a Deus, que maravilha o livro dos Salmos, é evangelho puro e simples, sem invencionice. Então ele vem aqui, Salmo 33, verso 20, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Quantos aqui tem escudo? Proteção de Deus. Então glorifique a Deus, viva o dia de hoje de modo profundo, viva com alegria, saia daqui com força,
Porque você vai de força em força, força em força, e quando você pensa que está fraco, você está forte. Porque quando você tem consciência que está fraco, você ora mais, você pede mais, você depende mais, você se dedica mais, você vai mais para a palavra. E aí ele diz, quando a gente pensa que está fraco, aí é que está forte. Agora se você disser, eu estou forte, eu sou forte, eu me banco, eu me sustento, eu me seguro, aí meu filho, você já caiu. Amém? Porque uma coisa que mantém todos nós aqui, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Então é nessa dependência de Deus que nós existimos, vivemos e nos movemos. E aí, ora, tem gente que não ora mais. Dia 3 nós vamos estar começando aqui, oração pela manhã, 7h30 às 9h30, oração. Amém? 3 de março, será o primeiro dia. Quero falar com Deus, quero orar, quero me dedicar, venha para cá. Vamos buscar ao Senhor. Aí vem, olha a escala de valores que se estabelece aqui, verso 10. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000, diga amém. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Ele está dizendo um dia na casa do Senhor, seja na porta, cuidando da porta, cuidando de gente. Meu filho, você está envolvido numa obra grandiosa, esplendorosa, importantíssima. E ele está agora dizendo do valor de estar na casa do Senhor. Por isso mesmo ele dizia, eu fico feliz quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Então essa importância que ele vê aqui, a bênção não está na posição, mas está na presença de Deus. E aí finalmente, para a gente... Olha o que diz aqui, Marcos 8:36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, é muito mais importante estar na presença de Deus com a sua alma rendida aos pés de Deus do que ganhar o mundo todo. Por isso, um dia na casa do Senhor é muito mais importante do que 1000 em qualquer outro lugar. E finalmente ele encerra no verso... Aliás, penúltimo verso aqui, o 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem nega aos que andam retamente. Olha que informação esse salmo está trazendo para a gente. Porque o Senhor Deus é sol, é vida, é iluminação, é caminho, é luz, é direção, é esclarecimento. E é escudo. O inimigo joga as setas e são apagadas, são interrompidas, ele quebra o arco, corta a lança, por causa do escudo. O Senhor Deus é escudo nosso, é protetor da gente, Ele está cobrindo a gente. A quem temeremos? Se Ele é o nosso escudo, o sol que brilha sobre nós, Ele é a luz da nossa vida, Ele é o que iluminou a gente, tirando a gente das trevas, a verdadeira luz que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu sou o sol, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça, favor, presente, dá o que a gente não merece, Ele dá muito mais além do que pedimos e pensamos. Ele é graça e é glória, Ele tem uma glória futura a ser revelada na vida da gente, que a gente nunca imaginou. É aquilo que o olho não viu, o coração jamais imaginou, a mente humana não pensou, mas Ele preparou para a gente a glória celestial que já está preparada. Ele já nos preparou uma cidade.
Não somos apenas cidadãos terrenos. O Senhor é sol, escudo, o Senhor dá graça e Ele dá glória. Nenhum bem sonega aos que confiam nele. Amém? Que andam retamente. Você está pensando que Deus está tirando alguma coisa da sua vida? Não, meu filho, Ele patrocinou a tua vida até aqui. E Ele está dizendo que não nega nada. Ele não negou o próprio Filho por amor a gente. Você pode glorificar a Deus por isso? Sol, vida, luz, direção. Escudo é proteção. Graça é presente de Deus, é favor de Deus. Glória é tudo que Ele tem preparado para a gente, que a gente jamais imaginou. E Jesus Cristo disse: eu quero que eles estejam comigo e vejam a minha glória. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória já existia, então Ele é sol, é escudo, é graça, é glória. E não sonega bem algum aqueles que andam retamente. Fale com Deus que você vai receber. Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Então chegou a vez da gente. Tudo isso está nesse salmo. E aí ele finaliza. Que coisa preciosa. Olha o que diz o último verso, 12. O Senhor dos exércitos. Está cansando dessa expressão? Não, não é? Ele está repetindo o tempo todo, porque Ele manda. Ele reina, Ele governa. Ele tem exércitos à disposição. E aqui ele vem. Tem tanta gente pedindo a um Deus do bairro, hein? Um pedaço de barro, de madeira, de cimento, de gesso, carregando numa madeira. Meu Deus dos céus, a minha alma tem sede do Deus vivo, disse o adorador. Não confunda Deus com essas coisas. Ele é o Senhor dos exércitos. Nada sabem aqueles que conduzem as suas imagens em procissão e rogam a um Deus que não pode salvar. É o texto bíblico que diz isso. Não estou afrontando a sua religião, estou mostrando a ignorância que existe no coração de muita gente ditas religiosas, porque o Deus que satisfaz é o Deus vivo e verdadeiro que está aqui entre nós. E Ele é quem cuida de nós, não somos nós que cuidamos dEle, nem pintamos Ele. Ele é o Senhor da glória. Te converte ao Deus verdadeiro. Aí você diz: essa palavra não é comigo, é com você mesmo. Essa palavra é com você, religioso, que não fala com o Deus vivo ainda, mas que o Deus vivo te ama. Ele é sol, Ele é escudo, Ele tem graça, Ele tem glória para te dar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Aqui não está ódio, aqui está amor. Aqui não está mentira, aqui está verdade. E verdade é Jesus. E ele chega aqui e ele diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Ele encerrou agora o Salmo. Então a gente fez uma explanação do Salmo 84. E sabe quem é feliz? Não é quem tem poder lá no Supremo. Não é quem tem poder nas câmaras, no Senado, no município, no estado, no país, nas organizações de controle mundiais. Não. Quem é feliz não são os empresários mais ricos, famosos, que têm mais empregados.
Ele finaliza aqui com a verdade esmagadora. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Diga amém. Quantos aqui confiam no Senhor? Se tiver alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus, entrega aí onde você está. Te rende aos pés do Senhor. Clama por Deus. O receba no seu coração. Deixa de dar ouvido aos liberais. Os liberais estão dizendo que Jesus errou, que todo mundo no final vai entrar na vida. Estão desfazendo de Jesus. Os liberais afrontam a palavra e ainda dizem: todo mundo vai se dar bem. Esse negócio dos crentes aí, desses conservadores, que eles estão tão evoluídos, tem uns tão evoluídos, que eles se perdem completamente em suas ideias. Mas quando a gente vai escutar o mestre dos mestres, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que leva para a condenação, perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Senhor, são muitos ou poucos os que se salvam? Jesus deu essa resposta. Você vai dar qual? Não, estou ouvindo um liberal aí, que já jogou a toalha há muito tempo, está engolindo tudo. A igreja é para vir todo mundo, de todo jeito, trazendo tudo, e continuando da mesma forma. Jesus Cristo disse: não. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você que diz que é um cristão e até hoje não fez a sua entrega pessoal a Jesus, não o confessou como seu Salvador, você precisa fazer isso urgentemente. Não é eu consumo um sermão aqui, um sermão ali, eu escuto uma salada feita por muitos e no final eu bebo umas garapas do evangelho por aí, por tudo que é canto, e no final vai dar tudo certo. Não, meu filho, existe o livro da vida do Cordeiro, e só entrarão na cidade aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, e o Cordeiro Jesus disse: se nós confiamos nele, devemos nos purificar com ele. Sede santos, porque eu sou santo. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Amém? Deus abençoe. Os que ainda não fizeram suas decisões, querendo fazê-lo, nos procure. Você de casa também pode fazer a sua entrega pessoal a Jesus, e a gente vai prosseguir até a volta gloriosa do Senhor. Em tempo de medo, instabilidade econômica, incerteza que esse mundo tem, o Salmo 84 vem mostrando para a gente que Deus está de braços abertos para receber, porque Ele já recebeu pardais e andorinhas, e você pode entrar pelos altares do Senhor, confessando os seus pecados e sendo perdoados por Ele. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus queridos, amados irmãos que acompanham o canal da Igreja Assembleia de Deus Harmonia. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida, a sua família e fortalecendo a sua fé em Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para continuar recebendo os próximos conteúdos. Deixe também o seu comentário. Para nós é uma grande alegria poder ouvi-lo.